Comerciantes da Avenida 13 de Maio, em Ribeirão Preto, se manifestam para pedir flexibilização de estacionamento no corredor de ônibus, implantado desde o dia 10 de outubro. Com a proibição de parar em frente às lojas, as vendas começaram a cair. A principal queixa dos comerciantes é o prejuízo. A venda caiu muito. A maior reclamação dos nossos clientes que procura vir até a loja, que não tem aonde estacionar. Mesmo tendo as ruas laterais, não tem aonde estacionar. A nossa loja é entrada e saída de veículo, mas não tem porte para comportar entrada para cliente dentro da loja. São salões que não tem frente recuada, isso prejudica muito. Prejudica todo mundo, já está prejudicando, né? Agora está ficando pior, no fim do ano o pessoal vem fazer revisão, o pessoal vem comprar carro, né? Então complica nós. Perdendo cliente. Perdendo cliente. E as lojas também levam carro para me arrumar. Então já parou de levar, porque não estão vendendo, não leva. Todos eles tiveram queda nas vendas depois da implantação do corredor de ônibus na Avenida 13 de Maio, que foi inaugurado no dia 10 de outubro, o 10º da cidade. Com faixa preferencial e pouco mais de 8 quilômetros de extensão, a via faz parte do segundo maior eixo viário, que tem 19 quilômetros. Os empresários não questionam a importância da mudança, mas pedem flexibilização nos horários para permitir que os clientes possam estacionar na via como era antes. O que poderia ser colocado, o que a gente está pedindo, é um horário que seja das 9 às 5 possa parar. Que horário de pico, das 6 às 9 não, e das 9 às 5 sim. E das 5 em diante o pessoal tira os carros, porque caiu muito o movimento, não tem onde parar na avenida. E não tem muita necessidade dos ônibus, porque passa em média cada meia, 40 minutos passa um ônibus. Então o que a gente pede, que tenha um bom senso, que tudo se resolva. A gente só quer trabalhar e quer ter o espaço para isso. É isso que a gente espera, que a autoridade nessa parte possa ouvir o povo que está precisando mesmo. O corredor de ônibus beneficia alguns? Sim. É bom? Sim. Só que para nós aqui eu acho que a flexibilização do horário seria melhor, né, como os demais. Porque já tem várias avenidas de Ribeirão que já seguem esse modelo. Então, acho que atende a necessidade do comércio e também da sociedade. No centro da cidade, a prefeitura flexibilizou. Autorizou o estacionamento de veículos no lado esquerdo em alguns trechos das ruas Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas, atendendo ao pedido dos comerciantes, pelo menos neste fim de ano. O gestor de relações institucionais da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão apoia as reivindicações da Avenida 13 de Maio. Uma flexibilização pertinente, principalmente agora no final do ano com Black Friday e Natal. Somos solidários, compactuamos e iremos reivindicar junto ao poder público uma possibilidade para atender essa necessidade. Entendemos que o plano é viável, é necessário para a cidade crescer. O problema é a implantação não é realmente adequada à necessidade, muitas vezes, do empresário e à realidade do munícipe. O que nós precisamos é alinhar essas expectativas. O empresário sofreu muito ao longo desse ano com as obras. E precisamos que tenha flexibilização não só na 3 de maio, mas os demais corredores, nesse principal momento, que os corredores ainda não estão 100% prontos, alimentados com o sistema de inteligência, para que o comércio possa voltar a receber os seus clientes de uma maneira saudável, principalmente no final do ano. A CIRP faz um alerta à RP Mob, empresa de mobilidade urbana que administra o trânsito da cidade. O nosso pedido ao poder público, principalmente a RP Mob, que olhe com carinho, principalmente a área quente dessas obras. Aqui no centro ainda existe alguns pontos de atenção. Pedimos que reforce a parte dos agentes, que oriente o trânsito, principalmente no final do dia, no meio do período ou no começo da manhã, que acaba se tornando um caos aqui, principalmente no centro. As demais áreas, São Dom Pedro, Saudade, São Paulo, 13 de maio, que tem uma orientação prévia de como possa funcionar. Porque o cliente, muitas vezes, ele não acompanha a informação como nós, como vocês, jornalistas. Então, muitas vezes, eles acabam indo para um local mais seguro, vamos chamar assim, do que arriscar ir para algum lugar e tomar uma multa ou sofrer uma infração de trânsito. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Prefeitura de Ribeirão Preto não se manifestou sobre esse assunto. Para a gente falar então mais sobre todo esse caso, que envolve economia também, está conosco o consultor econômico José Rita Moreira. Zé Rita, bem-vindo aqui mais uma vez. As vendas no comércio da Avenida 13 de Maio em Ribeirão começaram a cair depois da implantação desse corredor de ônibus, também a proibição de estacionamento na via. Isso abala a economia da cidade de uma forma geral. Uma ótima tarde, Zé. Obrigado, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É indiscutível, André. Como bem disse o Cacá aí, a gente está num momento em que o comerciante, inclusive da 13 de maio, já sofre um bocado com a concorrência de lojas virtuais, com shoppings e tal. E agora no final do ano, que é a hora dele tentar recuperar um pouco do que perdeu, tá? A gente vem com as faixas de ônibus aí que proíbem o estacionamento, que talvez foram criadas por uma cultura diferente, né? Uma cultura europeia em que o transporte público é excepcional, que todo mundo usa o transporte público. Essa não é a realidade nossa. Ribeirão Preto é diferente, as pessoas gostam de se movimentar de automóvel e vão procurar onde tem estacionamento, principalmente para ter um certo conforto e segurança na hora de fazer as compras. Então, com certeza isso prejudica muito o comércio. Acho que é hora de olhar para esse pessoal, principalmente na 13 de maio. Acho que deveriam haver bolsões de estacionamento, talvez até arrumar um estacionamento no canteiro central ali, estudar alguma coisa que possa ser feita. Enfim, facilitar a vida desse pessoal, porque no momento como esse, que eles tentam pelo menos recuperar parte dos prejuízos, a gente criar mais complicadores aí, só vai atrapalhar a vida do pessoal, viu, André? É mais uma avenida de Ribeirão com comércio sacrificado por conta dessas proibições de estacionamento. De um lado, a importância dos corredores de ônibus, claro, do outro, prejuízo para esses empresários. Como é que a administração municipal poderia resolver essa situação na sua análise? Eu acho que tem que fazer uma solução híbrida, viu, André? Eu acho que tem que... tudo bem, a mobilidade é importante, ela é interessante, principalmente para o pessoal que utiliza mais transporte público, mas não deixar de ver o pessoal que vai de automóvel, principalmente para os comerciantes que precisam desse público, que hoje perdem espaço com certeza grande, como eu disse, para a sua concorrência, que já é bastante intensa. Então, eu acho que a Prefeitura deveria abrir mão, sim, ceder um pouco, permitir o estacionamento, por exemplo, ali na 13 de maio, em alguns horários que é mais favorável às compras, né? A Dom Pedro também já evoluindo um pouquinho, é um pouquinho mais complicado porque é uma pista dupla, né? Mas ainda assim poderia também estudar alguma coisa para facilitar a vida dos empresários ali. Não adianta querer trazer essa cultura, né, do ESG de repente, de mobilidade urbana e tudo mais, e esquecer a realidade do nosso comércio. Nós somos assim, né? O ribeirão pretano é assim, ele gosta de andar de automóvel, gosta de fazer suas compras, ele privilegia as compras do bairro, mas desde que haja alguma facilidade para que ele se desloque e chegue até o local desejado, né? Então, a Prefeitura deveria olhar com carinho para isso também, viu, André? E se por conta das vendas do final do ano houve aí mudanças na área central da cidade, então em outras regiões isso poderia ser pensado também, né? Como na região da 13 e lá na Dom Pedro, como o senhor acabou de dizer também. Exatamente, André, exatamente. Eu acho que o conceito, né, deve ser instalado, o conceito de facilitar a vida dos moradores e principalmente dos comerciantes. Então, o que se aplica a um, se aplica a todos os corredores aí, onde hoje se privilegia a questão dos ônibus, que é interessante, mas grande parte da população que vai fazer as compras, ela não está se deslocando de ônibus, né? Ela vai de automóvel, porque, como eu disse, é a cultura. Então, sim, eu acho que deveria ser pensado de uma amplitude maior, principalmente nesse final de ano, e aí no começo do ano, sim, se rever, talvez com uma nova prefeitura, novos valores, novos interesses, possa até rever o modelo que está instalado, mas até então precisamos resolver essa, digamos, hemorragia, que é imediata, que é o problema dos comerciantes nesse final de ano, que já sofreram tanto, inclusive com as obras de mobilidade que atrapalharam bastante. É hora de olhar com carinho para esse pessoal, viu, André? Consultor econômico José Rita Moreira, agradeço a sua presença aqui com a gente. Um excelente fim de semana para você, Zé. Muito obrigado, André. Forte abraço a você e a todos. Até mais.